Estamos iniciando a nossa aula número 158 do nosso curso de Filosofia Espírita em tempos de coronavírus. Na aula passada, estudamos a fundo a conversão de Paulo na estrada de Damasco, a psicodinâmica da conversão, as referências pré-encarnatórias, as reminiscências, a eclosão do inconsciente espiritual de Paulo, aberto pelo magnetismo de Jesus. Foi um quadro extraordinário, em que Saulo, agora futuramente Paulo, percebe a realidade religiosa, missionária que lhe coube o destino, escolhido, obviamente, pelo seu próprio livre-arbítrio, em entendimento e consonância com os espíritos que lhe assistem. Essa manifestação, ela foi trabalhada efetivamente dentro da doutrina espírita, a boa compreensão, tirando da conversão de Paulo o caráter miraculoso, fantástico, sobrenatural, para lhe imprimir uma consistência e uma linha de raciocínio extremamente lógica, racional e explicativa em todos os seus detalhes e fenômenos. Foi efetivamente uma percepção que Paulo teve, um insight de tudo aquilo que ele se comprometera a fazer antes da reencarnação. E ali com Jesus, tudo isso eclode naquelas areias quentes, causticantes do deserto, na planície da Síria. Hoje veremos o diálogo que Paulo mantém com Jesus após a sua queda do cavalo, e ele, de joelho genuflexo, começa então a dialogar com o Mestre. Ressaltando também que ali foi-lhe despertada a segunda visão, quer dizer, a visão espiritual. Ele viu Jesus e dialogou com Jesus, vendo ele como um médium vidente. Os seus companheiros, Jacó, Demétrio, que estavam junto com ele, não viam Jesus. Não foi uma aparição, foi uma visão própria do espírito de Paulo frente a Jesus. Jesus e Saulo, o diálogo da estrada de Damasco. É justa a reflexão e análise das breves palavras trocadas naquele único momento entre Jesus e Saulo. Mediante seu alinhamento ao tempo e à cultura espiritual de Israel, a luta de poder desencadeada pelo Sinédrio, o nascimento da doutrina reformadora da tradição judaica, que será denominada de Evangelho. A presença de dois atores neste palco, cujas cortinas fundem o céu com a terra, em novo alvorecer para uma humanidade expectante e sofrida. Os dois atores, Jesus e Saulo. Trocam-se assim as seguintes palavras. Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Não ponha resistência ao sofrimento, diz a Saulo. Não ponha resistência ao sofrimento. Senhor, que quereis que eu faça? Levanta-te, Saulo. Entra na cidade, e lá te será dado o que te convém fazer. Esse foi o diálogo na estrada de Damasco, que eu repetirei. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Não ponhais resistência ao sofrimento. Senhor, que quereis que eu faça? Levanta-te, Saulo. Entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer.
Vamos à leitura. Primeira frase. Saulo, Saulo, por que me persegues? Parece ser pueril Jesus fazer indagação. Ele, o espírito mais puro, jamais encarnado na terra, e que, em razão de sua grandeza espiritual, tinha por certo pleno conhecimento da resposta. Sua indagação, pode-se supor, dirigia-se ao despertar do espírito de Saulo. Nele mesmo, Saulo, os motivos do seu fracasso diante da missão espiritual que lhe coubera como judeu. Primitivamente, como foi colocado, aquela de unir o judaísmo ao evangelho. E, de fato, Saulo chegaria por si mesmo à resposta, se a pudesse ser verbalizada. Então, quando Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa pergunta é para estimular o próprio espírito de Saulo, para ele indagar o porquê da sua perseguição. E vem, persigo-vos, Senhor, em razão, aí ele percebe, do meu exacerbado orgulho, da minha maior arrogância, pois o Evangelho para mim significa a perda do único poder do clero judaico, do meu poder como rabino e doutor da lei. Com meu orgulho, construí um muro de egoísmo, impedindo o trânsito dos conhecimentos evangélicos. Fiz Deus minha propriedade religiosa, assim como as leis e os profetas. Pude então dizer para os da casa do caminho, non plus ultra, não mais além. Parem. Portanto, Senhor, persegui-te por meu orgulho, por meu egoísmo, pela ambição do poder. Que visão, que percepção. Agora, esse é o verdadeiro espírito de Paulo falando. Não aquele eclipsado pelo orgulho, pelo manto que obscurece a sua visão espiritual. Ele acusa realmente a razão da perseguição que moveu ao nosso Cristo. Vocês estão gostando? Espero que sim. Segunda frase. Quem sois, Senhor? Paulo pergunta. Saulo desconhecia Jesus. Com ele não tivera contato, mesmo porque, quando da crucificação do Messias, ainda ou provavelmente era uma criança terna. Ele não foi um apóstolo direto de Jesus. Ele vem depois de Jesus, talvez nos anos 40. Nem conhecia, ele vem depois da morte de Jesus. A pergunta procedia. Ele não conhece Jesus? Terceira frase. Jesus responde. Eu sou Jesus. Só. Eu sou Jesus. Só. Eu sou Jesus. Só. Que singeleza. Que simplicidade. Nada mais a não ser o seu nome de batismo. Nenhuma alusão ao Messias ou intérprete de Deus. Essa singeleza é Jesus. Quarta frase. Jesus exclama para Paulo, não ponhais resistência ao sofrimento. Saulo, evidentemente, em razão do seu orgulho, personificava a antítese da humildade. E com isso construiu sua couraça de egoísmo. Ora, para aceitar-se o sofrimento, meus amados alunos e todos nós aprendemos no Espiritismo, há que se ter, frente ao sofrimento, resignação, há que se ter humildade frente ao sofrimento, há que se ter tolerância, há que se ter paciência,
há que se ter renúncia e há que se ter fé. 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 Esses são os remédios que a doutrina explica, prescreve para os quadros de sofrimento. Ou seja, nós temos que ser humildes, aceitá-lo, não resistir, tolerá-lo, esperar com o tempo, dar tempo ao tempo, que é a paciência, nos resignarmos sabendo que o sofrimento existe, mas ele passará mais dia, menos dia, pela vontade de Deus, e aplicarmos a nossa fé na justiça divina, na misericórdia de Deus. Mediante esses, diria, fármacos, comprimidos, remédios espirituais, nós estaremos muito mais aptos a suportar as vicissitudes e as dores da vida. Não há promessas espiritismo, há trabalho dentro de si para a sua remodelação espiritual, remodelação de cada um. E Saulo foi advertido: não ponhais resistência ao sofrimento. E aí ainda cabe a indagação: como solicitar o orgulhoso para que se faça humilde? Ao egoísta que renuncie e seja desprendido e abnegado ao ponto de sacrificar os seus interesses pelo bem do próximo? Por quê? Pois todos esses no caminho do bem e da justiça, sim, a grande indagação, sofrem perseguições pelos que detêm a força e o poder. O poder, o Estado, muitas vezes persegue essas pessoas. O homem persegue. Então não foi à toa que Jesus nos disse em Mateus 5, 10, 11, capítulo 5, versículos 10 e 11. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa justiça não é a justiça dos homens, que é uma justiça mutável e temporária. A justiça de Deus é imutável e eterna. É a justiça divina. E a justiça divina, ela ressignifica em nós a fé em Deus e a fé na esperança que o Cristo nos levou através dos seus evangelhos. Então, o homem que propõe que cada um tenha os seus direitos e os seus deveres, equilibrando. O homem que propôs consignar a cada um o que lhe é direito, que a lei estabelece, dando a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, esse homem que quer ser um justo e que mais à frente pratica a caridade, muitas vezes ou frequentemente ele é perseguido pelos status vigentes, o conservadorismo do poder, a ortodoxia da fé, e sofre. Mas ele sofre em nome de uma causa maior, que é a justiça divina. Por isso que ele recebe a bem-aventurança. Por isso que o reino dos céus, quer dizer, uma vida espiritual mais feliz, ele alcança pelo seu merecimento. Bem-aventurados sois quando por minha causa, no caso Jesus, vos injuriarem. No caso a Jesus, eu diria a doutrina dos evangelhos. Que Jesus, ele propõe a doutrina do evangelho. Eu não vou ser perseguido por causa de Jesus, eu vou ser perseguido por causa da doutrina que Jesus ensinou, que estou ora praticando. Uma coisa é o Criador, outra coisa é a criatura. Uma coisa é Jesus que cria a doutrina, outra coisa é a doutrina que eu devo seguir. Embora eu consigne a Jesus toda a minha fé e amor. Bem-aventurados quando, por minha causa, vos injuriarem
e vos perseguirem, e mentindo disserem tudo o mal contra vós. É a calúnia. Então, Saulo, ao abraçar a causa do Evangelho, já vai abraçar, dever-se-á preparar para ser um homem novo e para ser, agora, se tornar de perseguidor dos primeiros cristãos ou dos neo-judeus a perseguido. Se preparar para privações, agressões que levarão cada vez mais ao sofrimento, mas se resignar, se resignar, seguro que luta por um bom combate. Quinta frase. Senhor, que quereis que eu faça? Ele já está submisso a Jesus. Que quereis que eu faça, meu mestre? Que quereis que eu faça, Senhor? Expressão viva do que passivamente se submete a uma vontade maior. Mesmo ignorando a que destino essa vontade levará. De fato, Saulo nada sabe, mas confiante aguardará as determinações e o comando de Jesus. A esse respeito, chega-se, pela sua contextualização, a um trecho aqui do Pai Nosso, que é muito isso. O que quereis que eu faça? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade que quereis que eu faça, eu faço a vossa vontade, Senhor. Seja feita aqui na terra, como ele já é feita primariamente no céu. Então é o ato de submissão que interpenetra-se pela fé e o amor dedicado a Jesus. Incondicional. Incondicional. Sexta frase. Levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Pronto. Jesus encerrou sua locução com essa última palavra de comando ou de direcionamento de Paulo. Então, vimos que esse breve diálogo entre Jesus e Saulo, na estrada de Damasco, teve por objetivo maior despertar Paulo no seu inconsciente, mais ainda, para a missão que lhe aguardaria. Na próxima aula, nós voltaremos agora entrando já em Damasco, ele sendo levado, sendo carregado pelo braço, sendo levado pelo braço pelo seu companheiro Jacó, aonde ficará hospedado até receber a visita de um discípulo de Jesus chamado Ananias, que lhe imporá as mãos, dará um passe e magneticamente descerá as escamas, que são fluidos condensados que temporariamente estavam vedando a sua visão. Eu espero que vocês estejam gostando desse trabalho. Peço a Deus que abençoe a todos, dê saúde, estaremos juntos na continuidade dele. Que Jesus nos abençoe, que Deus esteja conosco. Obrigado por tudo.